te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então aqui o Senhor convida o povo a aprender. Ele não faz acepção de pessoa, né? De região, de cor, de idade. Vinde a mim, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor tem para aqueles que continuarem a caminhada. Não vai ser fácil, jovem, não é fácil. Vai vir um momento de perseguição. Você que louva, vai chegar um momento que alguém vai querer te tirar do lugar para louvar no seu lugar. Você que ministra, alguém vai falar, eu ministro mais. Né? Louvado seja Deus. Numa ocasião, uma pessoa me olhava de frente e dizia assim, só balançava a cabeça, queria o quê? Fazer eu desistir. Eu falei, não, é o meu Jesus que me chamou. Ele que me chamou. E eu estou aqui aprendendo. Eu estou aprendendo dele. Louvado seja Deus, né? Então a palavra, ela é o caminho. A palavra, ela é a verdade. Ela é a vida. Ela te leva à vida eterna. Louvado seja Deus. Mas é necessário todos nós. Mas eu prefiro ao jovem renunciar. Renunciar. Porque sem a renúncia não chegarão lá. Porque Jesus Cristo, Ele quer um povo obediente. Louvado seja Deus. Então nós vemos que não é de qualquer maneira. O jovem precisa renunciar. Nós, que já estamos numa idade avançada, continuamos renunciando. Continuamos. Muitas das vezes a dor, né? A irmã Serguei está aqui. Uma dor tremenda, né? Comum. Mas o meu Deus que me chamou, Ele me fortalece. Aleluia. Né? Temos as irmãs que estão com dor no joelho. Outra com problema de vista, mas Jesus está no lar. Quero dizer para vocês que o Senhor está na casa. E vocês não estão só. Vai vir dificuldade, vai vir empecilho, vai vir uma adversidade de afronta. Mas vocês estão debaixo de promessa. Promessa de ser abençoado, promessa de Deus conduzir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer para nós, no livro de Deuteronômio, fala sobre promessa de bênção. Louvado seja Deus. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno? Hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aonde vocês forem, mesmo que haja empecilho, o Senhor já prometeu, as bênçãos estarão sobre a vida de vocês, se vocês estiverem guardando os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos que quantos têm parado a caminhada. Louvado seja Deus. Muitos têm chegado lá na frente, já está lá praticamente quase no meio da caminhada, tem voltado para trás. Mas o Senhor Jesus tem chamado um povo que fica firme, que guarda a palavra dele, um povo que persevera, um povo que está ciente que a luta, que a dificuldade vem, mas que é o Senhor que chamou. Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo 10, fala para nós que Ele é o bom pastor, que deu a vida por mim, deu a vida por você. Louvado seja Deus. Ele morreu lá na cruz do Calvário por amor de nós, em obediência ao Pai, por amor dele, deu o Filho dele por nós. Então vale a pena renunciar. Essa semana eu conversava com uma jovem e ela disse para mim que se não fosse a forma de se vestir, que ela voltaria
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar. Não significa que não vai ter empecilho. Vai ter barreira, vai ter gigante. Mas vai ter o Senhor na frente. Porque Ele prometeu. E estamos debaixo de promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Você não vai estar só. Então o Senhor disse: pelo vale da sombra da morte, há uma diversidade de situação que pode vir sobre a nossa vida. Tanto a enfermidade, quanto a necessidade de uma provisão, mas o Senhor diz para nós que as promessas nos seguirão aonde nós colocarmos os nossos pés. Ele estaria conosco para nos dar vitória. Quando vocês viram uma situação que foi impossível a vocês, não, vai ser possível. O Senhor está no barco. Louvado seja Deus. Eu recebi um tema para mim estar ministrando. Eu pensei, meu Senhor, o tema é complicado. O que vai ser? Comecei a orar, abri a Bíblia e o Senhor já começou a me esclarecer tudo. Então, quando nós nos levantamos, o Senhor está de frente para dar vitória. O Senhor está de frente porque Ele nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha, vai ter inimigo, hein? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então há necessidade de habitar na casa do Senhor. Há necessidade de continuar aprendendo. A cada culto nós aprendemos um pouquinho, mesmo que muitas das vezes a palavra a gente já ter ouvido várias vezes, mas de acordo com cada pessoa que vai trazer a palavra, traz um trechinho que nos dá um despertamento. Então nós vamos aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, o bom pastor. O Salmo 23 é uma declaração de que Deus é o pastor supremo, quem provê, guia e protege suas ovelhas. Então Ele provê. No momento de dificuldade, no momento de necessidade, o Senhor provê. Nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 22, a provisão do cordeiro ali para Abraão, no momento que ele ia sacrificar o único filho dele, Isaque. Deus ali proveu. Deus estava ali provando a fé de Abraão, ver se realmente ele ia perseverar. Então, no momento de dificuldade, o Senhor está vendo se você vai perseverar, ou se você vai desistir, ou se você vai temer. Então, você não pode temer situação. Você vai, porque o Senhor que te chamou, Ele garante a tua vitória. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! O bom pastor, né? Ele nos guia, Ele deu uma vida
Se nós abrirmos uma dessas portas e entrar, Ele está vendo. Ele está contemplando você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Ele tem para você está preparado. No momento que Jesus te chamou, Ele já preparou, já tem todo o decorrer. Você pode confiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de 1 Reis, capítulo 17, fala das profecias de Elias. Um momento de seca. Louvado seja Deus. É quando Elias diz para Acabe que não haveria nem chuva e nem orvalho, senão segundo a palavra dele. No momento que Deus falasse agora, ele ia dizer, senão em silêncio. Então ele diz assim para Acabe, louvado seja Deus. E Deus diz para Elias descer e ir para o Jordão, que ali permitiria que os corvos o alimentassem. Imagina bem, ser alimentado por pássaro, né? A gente tem fome, come pão, come comida, come uma coisa, come outra. Ser alimentado por um pássaro, isso é a fé, isso é a obediência de Elias. É essa fé que Deus quer para nós. No momento no qual nós não estamos vendo saída, tem momento que parece que Deus está em silêncio. É nesse momento que nós temos que caminhar. É nesse momento que Ele quer ver a nossa perseverança. É nesse momento que Ele quer ver você louvando. É nesse momento que Ele quer ver você de joelho, orando, buscando. Constantemente temos que buscar o Senhor em oração. E ele obedece. Ele não vê a dificuldade do lugar onde Deus manda ele ir. Ele não vê a questão do alimento ou se vai ficar escuro. Não, ele obedece. O Senhor nos chama para obedecer. Porque as bênçãos virão sobre a nossa vida mediante uma vida de obediência, mediante uma vida de renúncia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o momento que Deus diz, levanta Elias e vai para Sarepta. Olha, se nós prestarmos atenção, ali naquele lugar tinha muitas viúvas, mas Deus escolhe aquela viúva, a viúva de Sarepta. E Deus diz para Elias, eu já toquei no coração dela para que ela te alimente. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele age em nosso favor em toda situação. Quando você está precisando de uma provisão, Deus já está tocando em alguém para te direcionar. Deus já está tocando em alguém para te abençoar. Nós não estamos só. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Elias vai para Sarepta. Quando ele avista aquela mulher, e ele já sente que era aquela. Quero crer que ele tivesse várias viúvas, mas foi aquela. Então o Senhor Jesus, Ele nos caminha. Aleluia, Jesus. Eu estando lá na minha casa, eu não imaginaria este tempo aqui. Eu nunca vim deste lugar, mas o Senhor nos trouxe aqui. E nós viemos da obediência do Senhor, né? O nosso irmão aqui nos fez um convite. A gente passou pelo pastor. Estamos aqui porque a obra ela é do Senhor. Nós não temos que escolher lugar. Nós temos que ir aonde o Senhor envia. Não importa a geografia, não importa a dificuldade, mas nós temos que ir porque estamos debaixo de uma ordem. O Senhor nos deu uma ordem. Ele nos fez um chamado. Quando Ele disse, vinde a mim. E nós queremos agora aprender. E aprendemos. Agora estamos sobre bênção. Eu estou com vocês. O bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Oh, aleluia. Nós vemos que aquela viúva, quando Elias para ela e diz que ela que desce um copo d'água, depois ele pede um pedaço de pão. Ele diz, prepara agora, que vai preparar aí para você e teu filho. Me dá primeiro. Ela diz, sobre a palavra do Senhor eu prepararei, porque o que eu tenho aqui é para mim, para meu filho, e não tem mais nada. A seca era grande, a falta do alimento naquele lugar, mas ela obedeceu, ela confiou. Louvado seja Deus.
Nós temos que aprender com a palavra do Senhor a obedecer. O Senhor requer de nós a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E ela obedece. O texto vai dizer para nós que ela teve alimento por muitos dias, para ela, para o filho dela, para Elias e toda a família dela. É o Senhor entrando com a provisão. É o Senhor abrindo a porta da vitória. Se você necessita de uma porta, de um trabalho, se você quer algo do Senhor, até mesmo na casa do Senhor, persevere, aprenda, porque o Senhor ele vai te conduzir. O Senhor vai fazer com que alguém olhe e Deus toque e você vai ser abençoado. Os planos do Senhor não serão frustrados. O chamado dele para a sua vida vai acontecer. Vai ter muralha, vai ter perseguição, mas nada pode com Deus o impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos no livro de 2 Reis, ainda capítulo 4, versículo 8, que fala em respeito a Sulamita e fala em respeito a Eliseu, profeta, servo do Senhor. Ali foi necessário uma vida de posicionamento do servo de Deus, porque Deus precisava enviar ele naquele lugar. Vamos supor que Deus quisesse dar um filho, uma cura a alguém aqui, chamar a atenção de alguém para alguém que passasse ali. Aleluia! Assim aconteceu na vida de Eliseu, o profeta do Senhor. Ele foi observado como um santo homem de Deus pela Sunamita. E era necessário, Deus precisava que fosse assim, que através da vida do profeta, ele pôde dar na casa daquela mulher o que ela não tinha. O texto vai dizer que ela era uma mulher bem-sucedida. O texto vai dizer que ela não tinha falta de nada material, mas ela não tinha filhos. E aquela mulher, ela era estéril, ela precisava da cura. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o profeta, ele chega naquele lugar, ele passa e ela chama ele para tomar café, para comer pão, até o momento ao qual ela chama seu esposo, que já era uma pessoa avançada em idade. Vamos fazer um quarto aqui, para que aquele homem, ao invés de ter um santo homem de Deus, ele possa descansar quando passar por aqui. E foi dessa condução que Deus envia através do servo de Deus a cura para aquela mulher. E ele diz para ela que ela teria um filho. E assim o Senhor faz. Mas nós vemos mais uma vez que não é de qualquer maneira. É necessário uma vida de posicionamento, porque Deus quer usar eu e você para abençoar alguém. No momento que tem alguém que precisa de uma oração, nós temos que buscar a Deus na oração. Nós temos que ter uma vida constante em oração, porque vai chegar um momento que o pastor ou a presidente do ciclo de oração, vem cá, minha irmã, vem cá, você tem que estar preparado. Você tem que estar com a sua vida alinhada para fazer a obra do Senhor, sem nada que você possa ser acusado. Porque o inimigo ele pode usar de alguém para acusar, para apontar. Mas se você tiver com a sua vida no prumo, nada vai acontecer, só vai ser vitória, vai ter cura, vai ter libertação. Você vai ser um vaso na mão do olheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirma que nada lhe faltará. Isso significa, quando Ele é o nosso pastor, Ele supre nossas necessidades essenciais, guiando-nos a veredas, pastos e águas tranquilas, para restaurar nossa alma e corpo. Então o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele está cuidando. Tem momento que nós sentimos cansados, fatigados, e aí nós viemos para a casa do Senhor até cansados, até fatigados do trabalho, no decorrer do dia. Mas aqui nós ouvimos o louvor, aqui nós descemos no joelho, e o Senhor, Ele restaura nossas forças, nos fortalece. Louvado seja Deus. Ele é segurança no vale, mesmo passando pelo vale da sombra da morte.
Salmo 23. Não precisamos temer. Jesus nos diz que sua presença é real. A presença dele é real e consoladora, através da sua vara, proteção e cajado, direção. Então a direção dele, a proteção sobre as nossas vidas, para nós caminharmos, para nós fazermos aquilo que Deus tem, aonde ele nos enviar. Então nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus. Então nós temos que estar apercebidos. Muitos estão dormentes na casa do Senhor. Muitos não querem mais louvar. Muitos não querem ouvir a palavra. A palavra, ela é o alimento. É a palavra que faz com que a gente volte no próximo culto para se alimentar de novo. O Senhor Jesus, ele fala conosco através da palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E em caminho correto. O pastor nos conduz pelas águas verdes da justiça por amor do seu nome. O que significa? Ele nos guia para vivermos vidas retas. Olha aí, retas, alinhadas com a palavra de Deus. A nossa vida, ela tem que ser reta, alinhada com a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, ele é o caminho, ela é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só chegaremos lá mediante guardar os mandamentos da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus prepara uma mesa na presença dos inimigos, mostrando que mesmo em meio a conflitos, dificuldade, ele nos honra. Unge nossa cabeça com óleo e nos dá a vitória, unge nossa cabeça com óleo e nos dá a vitória, fazendo o cálice transbordar. Então, ele unge. Aqui fala de dificuldade, aqui fala de situações adversas. A palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, fala para nós, após o versículo 35, o que nos separará do amor de Cristo. Vai ter momento que vai ter um levante que você vai sentir, né? Mas provavelmente vai sentir. Mas nós vamos continuar por amor de Cristo, sabendo que Ele deu a vida por mim e por você. É esse amor que vai fazer nós voltarmos no próximo culto. No momento que nós somos afrontados